Fala, queridos, boa tarde a todos. Desde já agradeço a visita em nosso canal. Aqui Jair Santos. Hoje o abraço vai para Osés Felipe, que mora na cidade de Camaçari, Bahia. Um abraço também para Iago Mota, que mora no bairro Vila Vitória, Campinas, São Paulo. Hoje estamos aqui no nosso canal com a participação de Wagner Alves, preleitor. Meu amigo, como vai você? Muito bem, graças a Deus. Só alegria pela graça de Deus? Graças a Deus. Amém. O Wagner, ele é formado em bacharel em teologia. Wagner, fala para mim, como funciona na questão de se trazer uma mensagem, assim, com essa formação de teologia e na questão de se ver o evangelho em si? Então, a teologia nada mais é do que o estudo de Deus e das coisas divinas. Então, especificamente na mensagem, você precisa saber o que você está transmitindo para as pessoas. A teologia é muito importante no estudo. E como eu tenho que aprender para poder ensinar, é importante saber teologia, porque você aprende o que passar e como passar. Como transmitir uma mensagem propriamente dita. Legal. Qual é a mensagem para o dia de hoje? A mensagem ela se encontra em Romanos 2, a partir do versículo 25, na nova versão transformadora, vai dizer assim: a prática judaica da circuncisão só tem valor se você é obediente à lei de Deus. Mas se você é circuncidado, não obedece à lei de Deus, não é diferente de um gentil incircuncidado. E se os incircuncidados obedecem à lei de Deus, acaso não serão também considerados circuncidados? De fato, os gentis incircuncidados que cumprem a lei de Deus condenarão você, judeu, que é circuncidado e tem a lei de Deus, mas não obedece a ela. Pois ser judeu exteriormente ou ser circuncidado não te torna judeu de fato. Judeu verdadeiro é quem é no íntimo, e circuncisão verdadeira é do coração, feita pelo Espírito, e não pela letra da lei, recebendo assim a aprovação de Deus e não das pessoas. A mensagem é uma mensagem sobre o formalismo religioso. Mensagem um pouco dura, assim. O primeiro ponto é a gente saber diferenciar o que é uma doutrina e o que é dogma. Às vezes as pessoas confundem muito doutrina com dogma. Eu ganhei uma introdução à teologia esses dias, eu comecei a ler, tem uma definição interessante, é do Wiley Culbertson. Ele fala o seguinte: doutrina é o ensino sistematizado das escrituras em referência a qualquer elemento teológico, enquanto dogma, a forma assumida pela doutrina em consequência desse desenvolvimento. Vou dar um exemplo para ficar mais fácil. Doutrina, batismo. Batismo é uma doutrina. A Bíblia ela fala que as pessoas devem ser batizadas por arrependimento, mas ela não dá critérios. Ao longo dos tempos, as igrejas começaram a definir batismo nas águas, como por imersão, por aspersão, depende da região, os critérios para ser batizado, se o candidato ao batismo. A Bíblia não diz que ele tem que fazer um curso, que ele tem que fazer um discipulado. Isso é um dogma da igreja. Algumas igrejas colocam, outras não. Algumas batizam crianças, outras não. Então, o dogma, ele é o responsável por diferenciar as denominações da igreja. Então, um presbiteriano, por exemplo, ele vai batizar criança. Um assembleiano, não. Porque são crenças diferentes baseadas numa mesma doutrina, o batismo. Então, doutrina é Bíblia. E dogma é o que você aprende, uma maneira de você implementar aquela doutrina. Tem igrejas que são contrárias a mulheres usarem calças. E elas usam um texto bíblico e uma interpretação como referência. Outras acham que não tem nada a ver usando o mesmo texto bíblico. Então, varia muito. Doutrina e dogma. Primeiro ponto é a gente conseguir fazer uma diferenciação disso. É importantíssimo para você realmente viver o evangelho puro e simples, por assim dizer. Só uma posição. Então, João Batista ali, quando ele foi ali batizado nas águas ali, podemos falar que é uma doutrina, no caso. É isso, mais ou menos isso? Mais ou menos isso. Jesus, ele manda as pessoas cearem e batizarem. Quem crer e for batizado será salvo. O batismo ele é para arrependimento dos pecados. Por isso, algumas denominações, como é o caso da minha, nós não batizamos crianças. Porque a criança ela não se arrepende ainda, ela está na fase da inocência. Outras igrejas entendem diferente, mas a Bíblia é a mesma. Então, doutrina está lá. Doutrina do Espírito Santo, isso é uma doutrina. Como a gente vê usos e costumes, não é doutrina. Então, fala assim, aquela igreja tem uma doutrina rígida. Não é doutrina, está mais para dogma do que para doutrina. Usos e costumes não é doutrina. Basicamente isso. Em alguma passagem da Bíblia tem um específico falando que não pode usar calça ou não? Não, assim de cabeça não. Tem uma passagem que diz que para as mulheres não
se vestirem como homens. Principalmente o movimento pentecostal entende isso como calça. Eu entendo diferente, é uma posição minha, porque, por exemplo, existem calças masculinas e femininas. Na Escócia, por exemplo, uma saia é considerada feminina. Só que na Escócia os homens usam saia. Jesus usava vestido. Então isso é muito cultural. Então algumas denominações, elas acreditam que é errado, assim como corte de cabelo. Já foi errado jogar futebol, já foi errado assistir televisão. E algumas posições dessas são revistas, outras não. Isso não é doutrina, porque se fosse doutrina seria fundamentado exclusivamente na Bíblia e não mudaria com o passar do tempo. Como muda, não é uma doutrina pura, por assim dizer. Legal, pode prosseguir. A gente traz alguns pontos de Romanos. Paulo ele é muito duro, principalmente nessa parte com os judeus. Ele é um apóstolo separado para os gentios e ele pega muito, assim como Jesus pegava muito no pé dos judeus. O primeiro ponto é da circuncisão. A circuncisão ela é apenas um ritual, ela não tem valor nenhum, a menos que a pessoa seja devota de coração a Deus, ela seja obediente à lei. O que é a circuncisão? Os judeus, eles se circuncisam, eles cortam um pedaço de uma parte íntima aos homens, e isso era um mandamento de Deus no Antigo Testamento, a maioria das pessoas já deve conhecer, é o que diferenciava os judeus, o que diferencia, até hoje os judeus são circuncisados. Só que eles achavam que eles eram um povo escolhido só por isso, que a circuncisão, o fato de ser separado por Deus, já tornaria eles salvos. Quando, na verdade, você tem que seguir uma lei. No caso, a lei de Moisés, os profetas. Então, quando você é circuncisado e você escolhe viver no Antigo Testamento, entre aspas, você está escolhendo viver a lei, mas a lei ela aponta o pecado. Então, se você peca, o salário do pecado é a morte, como dizem Romanos. Então, você merece a morte. Aí está a necessidade da vinda de Cristo para pagar pelos nossos pecados. Então a circuncisão, um ritual, por exemplo, a ceia ela não tem significado nenhum se não crer na volta de Cristo. Por quê? Fazer isso em memória de mim. Todas as vezes que comer esse pão e beber esse cálice, anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. Se não acredito na volta de Cristo, a ceia não faz sentido. Se eu vou me batizar nas águas e eu não acredito, não estou arrependido dos meus pecados, é só um ritual. Eu não professo a fé cristã, é só um ritual. Então não adianta eu ser batizado em águas, ser batizado no Espírito Santo, que aí tem divergências teológicas gigantescas sobre o que é ser batizado no Espírito Santo. Não adianta eu fazer nada disso se eu não viver o Evangelho, se eu não viver segundo a lei de Deus. No caso do Antigo Testamento, a lei mosaica, no caso do Novo Testamento, aí pelo Espírito. Aí está a importância de Paulo. Deus, ele estabelece seu juízo em relação à pessoa em conformidade com o estado do coração, ou julgado, e não em relação à aparência externa. Então, muitas vezes a gente tem a mania, eu não sei se é mais fácil, o cristianismo ele é simples, mas a gente tem a mania de dificultar, querer colocar regras, que Jesus mesmo não colocou. Então, pode fazer isso, não pode fazer aquilo, e a religião, ela sempre te complica, ela te aprisiona, enquanto Deus, ele te dá liberdade. Às vezes a gente se preocupa com coisas irrelevantes e deixa coisas importantes na nossa vida passar. Então a gente se preocupa com a roupa que não somos nem nós. A roupa que o irmão, e a salvação é individual, a roupa que o outro está usando, ou a maneira como o outro se porta, e não nos preocupamos com nós mesmos. Isso é um fariseanismo gigante. Nós pregamos uma coisa e vivemos outra. A religião, ela complica, Jesus simplifica. Esse foi um tema de um mês da juventude nazarena, de 2 meses na verdade, da igreja que eu frequento. Eu achei sensacional, porque prega contra a placa de igreja. Tem igreja que acredita que só ela vai ser salva. Isso está errado, não tem embasamento bíblico. Jesus, ele não fundou uma igreja com placa. Ele não fundou uma religião. Ele diz, eu sou o caminho. E não quem é nazareno, como eu sou, vai ser salvo. Quem é assembleano vai ser salvo. Não. Falou, sois salvos pela graça mediante Cristo. É assim que funciona. Em João 8, no versículo 10, tem a mulher adúltera. É uma passagem muito conhecida, não vou nem entrar nesse mérito. Todo mundo está julgando a mulher aí que foi pega em adultério. E está querendo que Jesus ordenasse o apedrejamento dela. Jesus, em vez de acusar a pessoa, o que ele faz? Ele demonstra amor. E ele traz algo sensacional. Ele fala, se tiver pecado, pode tirar a primeira pedra. Todo mundo vai saindo dali. Porque a religiosidade exigia que aquela mulher fosse apedrejada. A lei do Antigo Testamento. Enquanto Jesus, ele vem para a salvação. Então ele vem e fala assim, ó, seus acusadores não te condenam mais, e eu também não te condeno. Por quê? Porque ele veio para a vida e não para a morte. Isso é um fato muito interessante. Às vezes nós afastamos as pessoas, ou às vezes você que talvez seja afastado, às vezes as pessoas nos afastam por causa da religião.
quando na verdade a gente deveria trazer as pessoas para Cristo. E é uma reflexão interessante que eu queria que você fizesse. O seu cristianismo, a forma que você vive Cristo, a forma que você vive, às vezes nem Cristo, né? Deus me livre. Mas a forma que você vive, está afastando ou está aproximando as pessoas de Deus? Você está sendo um canal de bênção na vida das pessoas ou você está segregando as pessoas? Está empurrando elas para cada vez mais longe de Deus? É uma mensagem de Paulo. Não adianta eu ser cristão de nome, não adianta eu ser crente de banco, de frequentar a igreja, mas não ser de verdade. Tem um amigo meu, um professor, Jonas Lenzo, excelente professor nazareno, e ele tinha uma frase muito interessante. Ele tem uma frase, está vivo, que é assim: a única teologia que importa é que eu posso colocar em prática segunda-feira. Não adianta eu ir num culto no domingo, dar glória a Deus, parecer crente, me vestir como crente, se é que existe vestir como crente, e na segunda-feira agir de uma forma totalmente errada, totalmente contrária aos preceitos cristãos. Então não adianta, eu preciso viver como Cristo. Eu sou reconhecido como cristão? Se você precisa dizer que você é cristão para que as pessoas saibam que você é cristão, você não é cristão. Você tem que rever o seu cristianismo. Imagina você chegar, a pessoa, você falar, sou cristão, a pessoa, nossa, é sério que você é cristão? É mais fácil acontecer o contrário. Falar, você não fala que você é cristão, a pessoa vê. Tem uma frase, ela é atribuída a Francisco de Assis, mas ninguém sabe se é dele realmente, que é: pregue o evangelho o tempo inteiro. Se preciso for, você usa a palavra. Você prega com a sua vida. Então não adianta ser cristão de nome, ser religioso. Você tem que ser cristão de fato, na sua vida. É a circuncisão interna do Espírito Santo, é a mudança causada, os frutos do Espírito. Os fariseus, eles pensavam que o julgamento estava restrito aos gentios, que eles seriam salvos automaticamente só pelo fato de ser judeu. Eles escapariam do juízo de Deus pelas suas práticas, que eram todas hipócritas. Eu acho muito interessante. Paulo ele confronta eles duramente, e Jesus também. Paulo nesse texto, em diversos outros, e Jesus em Mateus 23, que ele fala assim, ó: tá vendo o que os fariseus estão falando? Faz o que eles estão falando, mas não faz o que eles fazem. Porque eles falam, eles até pregam o certo na lei, mas eles não praticam. É hipócrita, né? São hipócritas. Cheira por dentro e fede por fora. Exatamente, cheira por fora, caiado. É, mais ou menos isso. O João Batista, ele vai falar: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura. Verdade. Porque eles pregavam algo que eles não viviam. Eles davam esmola mostrando para todo mundo que eles estavam dando esmola. O galardão deles estava na terra. Eles queriam mostrar a sua religiosidade. Status, né? Exatamente. E é o que acontece muitas das vezes hoje. Na sua igreja talvez não, mas na maioria das igrejas acontece. As pessoas são hipócritas e estão ali por status, por poder. Deixaram de ser cristãos faz tempo, se é que um dia foram. E a gente tem que tomar muito cuidado para não cair nisso, para não cair no cotidiano, para não transformar a nossa vida com Deus, ou a nossa vida na congregação, na igreja, como um emprego, como um negócio. Eu tenho que ir lá bater meu crachá, cumpro a carga horária e volto para casa. Eu vou no culto domingo, eu vou Como se fosse uma obrigação. Exatamente, eu vou lá, bato, dou meu dízimo e tal, e vou embora. Cristianismo implica, não é uma religião. Ser cristão é uma forma de viver, é uma maneira de vida. Então, se você não vive como cristão, não adianta você ir na igreja. Vai na igreja, frequente. Mas se você não vive, você não está sendo cristão. Você está sendo uma pessoa religiosa. Você pode conhecer a Bíblia inteira, você pode ser o maior teólogo do mundo. Mas se você não pratica, você é apenas um hipócrita. Você é apenas um fariseu. Jesus e Paulo, eles vão bater muito nisso. Jesus, ele quebra todos os paradigmas. Ele vem e ele começa a viver com o quê? Com pobres, com mendigos, com republicanos, com publicanos, com pessoas de baixa lei. Adúlteras. Exatamente. Porque era esse povo que ele tratava. E não a classe lá de cima, sacerdotes, poderosos. Então Jesus, ele preferia se aproximar dessas pessoas. Ele veio para trazer salvação. E a hipocrisia não cabe no meio de Jesus. É simples a mensagem. Ela é dura. O caminho é um só. É só Cristo. Mas você tem que ser imitador de Cristo, como Paulo fala. Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Imagina você poder falar isso. Eu não tenho coragem de falar assim, ó, não precisa imitar Cristo não, o padrão é muito alto, pode imitar a mim. É complicado. Mas Paulo fala isso, para você ver o nível que Paulo alcança. Tem vários memes nisso aí, eu acho bacana pra caramba. O terceiro ponto é sobre a circuncisão externa. Ela não tem nenhum proveito diante de Deus. Nós devemos mostrar as mudanças exteriores através do Espírito Santo, do nosso interior. Então o Espírito Santo ele vem
e ele transforma o nosso interior. Isso resplandece, isso te traz no exterior. Então você muda por dentro, o Espírito Santo te muda, ele faz a obra. Então não adianta você ficar buzinando na orelha de um novo convertido, de uma outra pessoa, porque você acha que essa pessoa tem que mudar a forma de vestir, de agir, de falar, de qualquer coisa. Que ela tem que ser mais proativa ou menos proativa, que ela deve falar um pouco mais, falar um pouco menos. Quem faz a mudança, quem traz a salvação é o Espírito Santo. Você só é uma ferramenta que pode ser usada para o bem, e eu espero que seja usado para o bem, ou até para o mal. Mas o importante é isso, a mudança interna, o fruto do Espírito. Então você tem que principalmente amar. É a mensagem central, você tem que amar. Você tem que ser diferente. Se você é realmente cheio de Deus, você não é mais o velho homem. Você não pode agir como o velho homem. Uma frase do Martinho Lutero que eu gosto muito, que é a seguinte: eu pensei que o velho homem ele tivesse se afogado nas águas do batismo. Pensei que ele tinha morrido lá. Mas eu descobri que o miserável sabe nadar. Então eu tenho que matar ele todo dia. Todo dia eu tenho que matar minha carne. Se eu não matar minha carne, ela me consome. E é assim que funciona. Os discípulos de Jesus, eles foram chamados de cristãos, eles não se proclamaram cristãos. O cristão é imitador de Cristo. Eles foram chamados cristãos a primeira vez lá em Atos 8:26. Eles foram chamados cristãos. Por quê? Eles não falam assim, ó, eu sou cristão, tá? Eu sou crente. Não. Então você tem que ser reconhecido como crente, reconhecido como cristão. E não se declarar cristão. Viva o evangelho e ele vai ser pregado através da sua vida. Você não precisa ficar necessariamente, anuncie, óbvio, mas você não precisa ficar necessariamente gritando os quatro cantos. Eu sou crente, sou cristão, eu sou de igreja tal. Viva como cristão e as pessoas saberão que você é cristão. Só não ser hipócrita. Só não ser hipócrita. Não adianta eu dizer que eu sou cristão, mas viver como uma pessoa do mundo secular vive. Não adianta. Paulo, ele descreve a imagem da circuncisão interior, ou seja, o trabalho do Espírito Santo e não o resultado da obediência à lei. Muitas igrejas, elas se prendem muito, principalmente no Antigo Testamento. Tem que ser assim, tem que ser assim, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Quando na verdade Jesus vem e ele quebra tudo. Ele fala assim, você não precisa mais da lei. Eu sou o único e suficiente caminho que leva a Deus. Crê em mim. Crê em mim, é simples. Crê em Cristo e comece a ser transformado pelo Espírito Santo. Então deixa a lei para lá. Deus, ele só aprova a obediência à lei se ela for fruto de um coração íntegro e totalmente devoto a ele. Porque senão a lei, ela te mata. Porque a lei, ela mostra o pecado. Ela fala, se você fizer isso aqui é pecado. Se você pecar, você vai ter que morrer. E Jesus, através do Espírito Santo, ele fala, mesmo que você pecou, João vai falar isso, temos um advogado. Se não me engano, em 1 João 2, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a expiação para os nossos pecados. Então, o Antigo Testamento, ele aponta o seu defeito. O Novo também, em algumas partes. Mas Jesus, ele vem e fala assim, ó, eu morri por você na cruz, seu pecado está salvo. Você tem que se arrepender, crer em mim e mudar, através do Espírito Santo. É assim que funciona. Eu acho interessante a ira de Deus contra o pecado. Porque o que faz separação entre nós e Deus é o pecado. Exatamente o pecado. Em Ezequiel 14:14, vai falar assim, para a lei, apenas 3 pessoas se salvariam. Com a graça de Deus ainda. Com a bondade extrema de Deus. Deus vai falar isso aí. Quando viesse a ira dele, mesmo que naquela cidade tivesse essas 3 pessoas, só eles se salvariam pela bondade de Deus e pela justiça deles. Não é que eles não pecaram, é pela bondade de Deus, pela sua justiça, porque eles foram retos a maior parte da sua vida, e pela bondade de Deus. Seria Noé, Jó e Daniel. Você imagina só esses 3 salvar numa cidade inteira, ainda que tivesse ali, para você ver o problema da lei. Ela vai mostrar que você é pecador, que você tem que morrer. Mas eu prefiro ficar com Romanos 8:23, que fala assim, o salário do pecado é a morte, a lei, lá atrás. Mas veio Cristo. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. É Cristo. O motivo central da Bíblia sempre foi Cristo. Então nós temos que nos embasar, focar em Cristo. Ele é o alvo. Ele é a expiação para os nossos pecados. Muito interessante em Atos 10:15, depois que Pedro já se converteu, já deixou de ser aquele velho homem, teve o discurso que ele fez a conversão de milhares de pessoas. Ele está orando num lugar lá, ele começa a ficar com fome. Deus leva ele e mostra para ele vários animais, várias coisas, e fala assim, ó, come. A voz falou novamente, come. Pedro fala assim, Senhor, eu nunca comi coisa impura.
Não vou colocar coisa impura na minha boca. E aí vem uma voz e fala para ele assim, ó, não chame de impuro o que Deus purificou. Não diga que uma pessoa não vai entrar no céu porque você acha que uma prática dela é errada. Nós não somos os julgadores. Não somos nós. Viva o Evangelho. Então, o reverendo Sandro Domingos, pastor excelente, excepcional, sou até suspeito para falar dele, ele tem uma frase que eu achei muito interessante. Ele pregou num culto de domingo e ele falou o seguinte: vocês nunca, ele é nazareno, falou, vocês nunca vão me ver pregando sobre usos e costumes na igreja. Ele está nessa igreja desde 2016. Nunca. Vocês nunca vão me ver pregando sobre usos e costumes na igreja. Se você tem vida com Deus, se você já professa a fé cristã, você tem intimidade com o Espírito Santo, e Ele não te condena, não faz você mudar o seu pensamento em relação a como você se veste, como você se porta e o que você faz, eu vou fazer isso? Então o Espírito Santo, ele incomoda algumas pessoas, por exemplo, ser bem superficial, sobre usar brinco, bem aleatório, assim. Outras não. Então se o Espírito Santo te incomoda, deixe de fazer. Se o Espírito Santo não te incomoda, não deixe. Você tem que ter intimidade suficiente com Deus, ter intimidade com o Espírito Santo, para ele te guiar como você deve agir e como você não deve agir. E isso é importantíssimo. Tenha intimidade com Deus. Viva o cristianismo puramente dito, que você vai saber o que você tem que fazer e o que você não tem que fazer. Medita na palavra do Senhor, dia e noite, como diz o Salmo 1. Dia e noite, se fortalece nela. Peça ajuda para o Espírito Santo, para a interpretação, para iluminar a sua mente, o seu caminho. Aprenda com a Bíblia e viva o Evangelho. Não seja hipócrita, não seja fariseu. Não se preocupe com circuncisão, não se preocupe com tem que fazer isso, tem que fazer aquilo para ser salvo, um script. Não é assim que funciona a salvação. É pelo arrependimento, é por Cristo. Essa é a mensagem. Seja cristão e não religioso. Amém? Wagner, legal, tá? Bem esclarecedor. O Wagner que congrega na 8ª Igreja do Nazareno, Parque Dom Pedro, Campinas, São Paulo. Mora no bairro Vida Nova, Campinas, São Paulo. Meu amigo, que Deus te abençoe grandemente, tá? Quer mandar algum abraço para alguém aí, agradecer? Reverendo Sandro Domingos me permitiu estar aqui hoje. Quero mandar um abraço para ele e a galera da JNI da 8ª. Legal, que Deus te abençoe grandemente. E a minha namorada que está aqui hoje, Gabriele Fernandes Lisboa. Bênção pura. Um abraço lá para sua família lá, tá? Seu pai, sua mãe, super gente boa. Gosto muito deles, são bem legais. Querido, desde já, um Feliz Natal para todos, tá? Um ótimo ano novo, que Deus abençoe vocês grandemente. Esse primeiro ano a gente junta aí, agora em março vai fazer um ano em termos de participação. Todos que passaram aqui, o Rodrigo Silva, André Araújo, Pastor Elias Francisco, outros abençoados que participou aqui. Que Deus abençoe e vamos seguir. Se o mundo às vezes é insistente com as loucuras dele, então o Evangelho também nós temos que ser insistente, entendeu? No bom sentido e seguir. Mais uma vez, um abraço a todos aí, um ótimo ano novo, entendeu? Que esse ano que vai entrar aí seja de prosperidade, alegria e muita saúde. Para finalizar, eu quero mandar um abraço aqui para Edson Ramos, que mora no bairro Mauro Marcondes, Campinas, São Paulo. Um abraço também para Daniel Monte, que mora na cidade de Salvador, Bahia. Desde já um abraço a todos e um ótimo domingo.